Salve, salve nação rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal. Eu tô aqui com mais um vídeo agora do All Sport News. O Mauro César afiado, descendo o aço e o Flamengo preparado para pegar o Lanús amanhã. Jogaço, hein? Bora para os detalhes aqui com Tirone no comando, Casagrande e o Mauro César sempre cirúrgico. Quero dar os créditos ao UOL, o link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, a SR Fla, e já chega metendo o dedo no like, ative o sininho para receber o conteúdo e bora pro vídeo sem mais. E o Flamengo vai encarar a Recopa Sul-Americana, agora classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo agora volta suas baterias para a Recopa Sul-Americana, vai encarar o Lanús na Argentina na quinta-feira. E viajou sem o Jorginho e o Plata. Ficaram por aqui ainda... Plata suspenso. Plata suspenso, desculpe. O Jorginho... Dois jogos, não jogou a final da Libertadores e não joga aquele jogo. O Jorginho ainda não recuperado e o Plata suspenso. Primeiro jogo daquele esquema, né? Meio traiçoeiro, sem encarar o Lanús lá. Não é um time espetacular, mas é um time perigoso, né, Mauro? Aquela coisa de sempre, né? Pro Lanús, esse confronto, os dois jogos, é o que de mais importante tem no ano. Ele é o campeão da Copa Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro. No ano anterior, ele foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro. É um time que sempre chega bem nessas competições. Foi vice-campeão em 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, eliminando o River Plate no caminho da decisão. É um clube, eu conheço lá, já estive lá, um clube bem organizado. Lanús é o sul de Buenos Aires, mas é uma região metropolitana de Buenos Aires. A comunidade, como é muito comum na Argentina, a torcida local ali realmente torce para o time, então tem uma torcida aguerrida lá, no estádio lá Fortaleza, faz pressão, o Flamengo vai ter que lidar com isso tudo. Agora, é um time muito inferior ao time do Flamengo. Não vence há 3 jogos, empatou 2 partidas e perdeu para o Independiente na sexta-feira. Vai jogar agora, provavelmente não vai jogar no final de semana, deve ter o jogo adiado para jogar só na outra quinta. Lá na Argentina, isso é uma coisa que eles têm lá que eles não têm aqui. O time está numa competição internacional, dá-se toda a condição, adia jogo e tudo. Não, você vai jogar, está representando o país. Então, não vão... Aqui é o contrário, né? O Botafogo, que a gente citou há pouco, quando foi campeão da Libertadores, puseram o jogo contra o Palmeiras, a decisão do campeonato praticamente, na terça-feira, na quarta tinha que estar na Argentina, para sábado decidir com o Atlético Mineiro. Puseram da terça. Em São Paulo, o Botafogo nem pode ter nem teve o aerofogo. Isso. Porque ele saiu de São Paulo para a Argentina, não teve nem como sair do Rio de Janeiro e a torcida ir lá no aeroporto se despedir. Uma grande sacanagem, né? não tinha data. Se vira, CBF. Pô, o campeonato aconteceu. O Botafogo, esse negócio foi uma coisa heróica. Heróico, ele jogou a final o título. Com 10 homens, Exatamente. uma expulsão com segundo de jogo. Né? E tinha que vencer o Palmeiras para ser campeão, para tentar ser campeão, como foi. E venceu. Dentro do Allianz Parque. Então, aqui, lá é o contrário. Então, o Lanús está todo mobilizado para esse jogo. É um jogo que torna-se perigoso. Eu acho que os últimos resultados não servem de parâmetro, porque a mobilização para esse jogo é outra. Se eles ganham a Recopa, o ano está salvo. Pô, ganhamos do Flamengo, o time mais rico do continente, campeão da Libertadores. Um abraço. O Racing ano passado foi mais ou menos assim, quando ganhou do Botafogo. Então, é um título importante para essa equipe, adversário do Flamengo, que por sua vez também está numa situação muito confortável no calendário agora. Porque ao passar pelo Botafogo é pegar o Madureira. Isso. Todo respeito ao glorioso tricolor suburbano, uma coisa é você enfrentar o Vasco, Fluminense ou o Botafogo no Campeonato Carioca, a outra é o Madureira. Claro. Que você vai enfrentar um clássico, uma outra cobrança. Fica igual. Mais próximo ali, o time não é tão bom quanto. Muitas vezes, você pegar um Fluminense que sempre bate de frente com o Flamengo, o Vasco tem perigo, mas o Vasco é o Vasco, pô, não é o Madureira, é diferente. É um clássico, você tem que encarar de outra maneira. Fluminense e Vasco vão se bater. O Flamengo pega o Madureira. E com uma coisa vergonhosa, né, que já aconteceu também aqui em São Paulo, que é a inversão de mando de campo. Pra que tem Campeonato Carioca se Madureira e Flamengo vai ser do Maracanã? Madureira e Flamengo tinha que ser o Conselheiro Galvão no campo do Madureira. Quantos cabem aqui? Cabem 3 mil pessoas? São 3 mil ingressos. Cabem 5 mil ingressos. Ou então que fosse num outro campo. Mas não no Maracanã, que é o estádio São Januário, que for, sei lá onde, outro lugar. Não tem cabimento. O Madureira fez um acordo, ele quer renda. Aí vai jogar no Maracanã, quer dizer, meio que já joga a toalha. Eu vou perder mesmo, né? Parece que é o seu pensamento. E eu vou de olho na renda. Então vou jogar no Maracanã. Essa inversão de mando de campo, do ponto de vista esportivo, torna ainda mais nonsense a realização do campeonato estadual nos tempos atuais. E tem gente que fica arrancando os cabelos por conta do estadual. Gente, não dá para levar esses campeonatos tão a sério. Não dá para levar. Para pensar. Semifinal, Flamengo mandou 2 jogos, ambos no Maracanã. Quer dizer, é uma vergonha. Pô, mas que a federação permite isso? Não, Madureira, você vai jogar em outro lugar, Maracanã, onde o Flamengo manda os jogos dele. Uma coisa é o Vasco e o Fluminense entrando em acordo, até agora o Vasco e o Fluminense está com o local indefinido, né? Digamos que a federação marcasse para o sábado e o Vasco, quero mandar o Maracanã. O Vasco do Maracanã, ele vai ter a sua torcida. Aliás, nos 2 últimos confrontos Copa do Brasil,
bem mais numerosa que a do Fluminense, nos 2 jogos. E eliminou o Fluminense. Isso. Então o Vasco é um time grande, vai para o Maracanã, embora não seja onde ele manda, só manda de São Januário, ele se impõe como mandante, porque é um grande clube com a grande Madureira não tem uma grande torcida. Então o Maracanã vai ter 5 caras pela Madureira, a torcida toda do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar, é inversão de mando. Quer dizer, você vai levar isso a sério, as últimas consequências, um campeonato desse, dá para levar a sério? Eu acho que não. Aqui eu me lembro que teve uma ocasião que o Palmeiras jogou com o Audax na primeira rodada do Campeonato Paulista e o jogo foi no Allianz Parque. Comando do Audax. Sim. Quer dizer, isso é meio que comum nos estaduais. Não, direto, acontece toda hora. E vai acontecer agora com esse jogo do Flamengo contra o Madureira, do Madureira no Maracanã. Mas o fato de ser jogos com o Madureira, ainda mais no Maracanã, é óbvio que para o Felipe Luiz, ele pode escalar força máxima contra o Lanús, ele tem a possibilidade de colocar um time meio mesclado ali, né? Contra o Madureira, que é um adversário que não é tão foda, mas jogando no Maracanã, sabendo que tem um segundo jogo, mesmo que ele empate ou que ele perca, ele tem outra chance no Maracanã, se tiver uma zebra no primeiro jogo, ele tem uma segunda chance no mesmo estádio para tentar derrotar o Madureira. Então ele pode colocar a força máxima na cabeça dele nos 2 jogos contra o Lanús. Então acho que isso favoreceu muito o Flamengo no calendário desse momento, pensando na Recopa Sul-Americana. Uma coisa estranha, né? Que o Campeonato Carioca, as semifinais são 2 jogos e a final é jogo único. É um jogo único. A lógica seria o inverso, né? É o inverso. A final em 2 jogos. Final em 2 jogos. Eu acho que isso é só uma opinião, não é informação. Eu acho que isso aí foi para tentar fazer com que a final fosse mais equilibrada. Que um jogo, se um dos times é mais forte que o outro, Sim, é você verdade. tem uma chance ali menor, maior do mais fraco vencer. Em 2 jogos é mais difícil o mais fraco vencer. Tem razão. Né? Tem a chance da recuperação. Eu acho que a coisa foi por aí. Tornar a final, assim, essa é a final, é o jogo, né? Falar em clube saudável não é exatamente o caso. O São Paulo renovou o contrato com o Marcos Antônio. 4ª renovação de contrato do São Paulo em 3 dias, hein? O São Paulo renovou com o Marcos Antônio até 2030, aumentou ali a multa contratual dele. E ainda renovou com o Negruti, né, que é o menino da base, e com o Luciano também. Então o São Paulo deu um tapa aí nas renovações. Agora, essa renovação do Marcos Antônio, que interessa até agora ao Flamengo, o Flamengo tem um acordo ali com o São Paulo, se o São Paulo for vender, o Flamengo tem prioridade na compra. Você entende que o Casão estava falando comigo, isso aí é um sinal de que vai vender. Sei lá, aumenta a multa, chega alguém com a grana, na festa. Não é que é um sinal. Eu tô falando assim, o São Paulo é um time que precisa vender. Sim. Como é o Corinthians, precisa vender. Clubes que precisam negociar jogador para entrar dinheiro. Sim. Ok, o Flamengo foi para cima. O São Paulo segurou. Marcos Antônio, ótimo jogador. Deveria até ter uma chance na seleção brasileira. Do jeito que tá, o Bruno Guimarães machucou, tem o Bidon, tem o Marcos Antônio, enfim. Para não cair na mesmice, para o Ancelotti não convocar os mesmos, você poderia testar alguma coisa diferente. Marcos Antônio, Flamengo é superpotência, tem condições de contratar os melhores jogadores, foi para cima, São Paulo resistiu. Aí você renova o contrato, aumenta a multa contratual, aí você já fica mais confortável para vender, né? Você fala assim, vou ganhar mais do que eu ia ganhar semana passada, vou ganhar mais essa semana. Não é confortável porque virou o melhor jogador do time, né? Não, confortável para entrar dinheiro. Sim. Não confortável, Claro. não estou falando no time, eu estou falando da necessidade. Não no time. Se sai o Marcos Antônio, desmonta o time. Exatamente. Mas eu estou falando da necessidade do clube, né, de entrar dinheiro. Teve uma situação, eu acho, já falei isso antes, que a carreira dele foi muito bem gerida no momento que ele foi para o São Paulo. Por quê? Ele era da Lazio, e a Lazio o cederia por empréstimo com compromisso de compra, obrigação de compra se jogasse X partidas, X% dos jogos. Ele sabia que no Flamengo ele não ia jogar tantas partidas, que até um concorrente de mais jogadores. No São Paulo a chance era muito maior dele ser titular absoluto, como ele se tornou. Titular absoluto e o principal jogador da equipe. E, obviamente ele bateu as metas, São Paulo teve que comprar, que era o objetivo, era sair da Lazio. A Lazio até teve transfer ban nesse período e tudo mais, né? E se fixar no clube brasileiro. A grande questão agora é a gestão da carreira dele, e é ele e o staff dele. Ficar no São Paulo sendo o principal jogador ou dar um passo para um outro clube que, em tese, oferece ele mais condições de disputar títulos, se projetar mais. Porque agora, se ele vai para o Flamengo na época ainda do Landim, quando tentaram contratar, né? Foi no outro ano, 2024, ali ele ia ser um reserva ali. Ia ficar junto com o Alan, os caras que estão no Corinthians agora, outros caras. Hoje, se ele é contratado, ele vai custar muito mais dinheiro ao Flamengo, se for contratado, no meio do ano, seja como for, mas ele chega num outro status. Ele chega num status de um cara para brigar por posição. Vai entrar mais vezes no time. Porque ele agora é o jogador mais valorizado e mais conhecido da equipe. Mauro, pelas contusões dos outros. É uma situação nova para o jogador. Então, acho que a gestão foi muito bem feita, no sentido assim, do cara, vou jogar. São dois times grandes. Esse aqui tem mais dinheiro, é mais forte.
esse aqui eu vou ter mais chance de jogar. Então vou aqui. Aqui eu consigo me firmar. Foi o que aconteceu. Agora a questão o que ele e o staff dele pensam? Continuar sendo o principal jogador de São Paulo ou se transferir para o Flamengo, que oferece mais condições hoje, nesse recorte da história? Os dois são times gigantescos, mas hoje, obviamente, nesse recorte da história, o Flamengo aparece com jogadores melhores ao redor, mais chances de disputar os títulos, né? Tanto que o Flamengo está na Libertadores, é o campeão atual, o São Paulo não está nem na Libertadores. Isso aí já resume mais ou menos. O Flamengo, em tese, é um candidato ao título brasileiro, o São Paulo está até ali, co-líder e tal, mas não aparece como tal. Aí acho que a questão é a gestão da carreira dele e a necessidade do São Paulo de vender ou não, de precisar dessa grana. Agora, se vender, tem que acalmar a torcida. Esse vai ser um grande problema. Se vender, a torcida vai ficar mais na bronca ainda. Contratou o Cauli, já anda. mas né, o Marcos Antônio virou o xodó da torcida. Eu posso atestar aí. É um problema vender esse jogador. É um problema. Não, a torcida do São Paulo está empolgadíssima com a dupla. Tá? O São Paulo até estava com 7 pontos no Brasileiro, ninguém imaginava isso. De fato encaixou. E aí eu tô com o Mauro, né? Falei assim, ó, pessoal, agora a gente vai vender o Marcos Antônio. A torcida falou, não é possível. Não pode vender mesmo agora. Com a chegada do Cauli aí. Só uma coisa, o mercado fechou já? Dia 3. Hã? Dia 3 de março. 3 Até de 3 março. de março. Até dia 3 de Os março. times brasileiros podem contratar. Na Europa fechou 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Eles podem vender, mas não podem comprar. Aqui Mas aí tem outra janela que abre no meio do ano. no meio do ano tem outra. E aí que é essa que Essa poderia aí vai ser durante É a grande. Copa, né? essa que poderia ter aí a saída, sei lá, possível saída do Marcos Antônio. Muito Bom, bem. Tá aí, nas últimas do Mengão, o Flamengo se encontra já na Argentina e amanhã tem um jogaço contra o Lanús, cara. E o Lanús, ele não é o Real Madrid, o Bayern de Munique, um time europeu com um nível daquele, sempre lá em cima. Se o Flamengo voltar a jogar, fazer metade do que ele pode ou fez no ano passado, dá pra ganhar lá dentro. Eu já dei meu placar 2-0. O Flamengo vai pra cima sim. Vai sem 4, né? Jorginho, o Saul, o Plata, porque já tá cumprindo a segunda suspensão, e o outro é o Olacian, que sentiu lá algo, mas foi completo. Eu acredito que o Everton Araújo tá pedindo passagem, tem que jogar, ele tem que ficar ali com o Pulgar, porque lá na Argentina o time dos caras é físico, e como o Mauro comentou aqui, lá na Argentina a federação, a AFA, pro clube do país, a AFA ajuda, tira todos os jogos próximos e vai se dedicar só ao campeonato internacional, coisa que aqui não faz no Brasil. E eles vêm pra cima, vêm preparados fisicamente, apesar que teve uns jogos aí, uns 3 sem vencer, perdeu agora, como o Mauro deixou claro. O Flamengo tá crescendo gradativamente, devagar, mas tá. E eu acredito que ele vai chegar melhor ainda do que ele jogou contra o Botafogo, mas vai dar jogo. Beleza? O vídeo é só. Se gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.